quando você entra no análise de ações, procura sobre uma empresa e lê sobre ela, todas as informações estão ali, a ideia é, se você sair daquela página minimamente sabendo o que é a empresa, como que ela ganha dinheiro, o que ela faz, quais são os indicadores dela, para você sair ali pelo menos sabendo, essa empresa, posso me aprofundar a estudar ela, ou não, essa empresa não é para mim, não é uma boa empresa, vou procurar outra, por exemplo. Então a ideia sempre foi essa, você ir lá, entender o negócio da empresa e entender se é para você ou não. Não, isso é importante, né? Porque também a gente explicar para quem está assistindo a gente, né? Então a gente tem um público aqui que nos assiste que ou é um investidor iniciante ou de um investidor intermediário, e a gente ter esse cuidado, né? De falar assim, cara, ali você tem informações que foram baseadas em estudos pessoais que trazem para você uma clareza, mas não necessariamente só aquilo ali é necessário para você tomar uma decisão. Exatamente. Isso é importante a gente falar. Porque no mercado hoje, pô, assim, cara, eu trabalho com educação financeira desde 2017, 2018. Não tem tanto tempo assim, mas você vê que ao longo desses últimos anos as pessoas têm muito a questão do imediatismo para tomada de decisão, baseada em qualquer tipo de informação que elas viram. Né? Então ali você traz uma ideia central, mas que também vai, como você falou, usar até as suas próprias palavras. Ali você vai entender se aquela empresa é ou não para mim, para que eu possa me aprofundar num estudo melhor, né? Buscar mais indicadores. Hoje, quais são os principais indicadores que vocês olham? Basicamente, nas nossas análises, a gente divide em 5 pilares, que é a governança, lucratividade, crescimento, endividamento e dividendos. Então, dentro de cada pilar, a gente tem vários outros itens também, como, por exemplo, na governança, se a IPO recente ou não, se a governança, os gestores têm histórico de fraude, de escândalos. Então, a gente olha vários pontos muito qualitativos mesmo, não são tão quantitativos, são focados na qualidade do ativo. E ali, a partir dali, você vai evoluindo e entende se você se aprofunda no negócio daquela empresa para saber se, por exemplo, se a ação é boa ou não para investir, né? Mas a ideia central ali é você entender o ativo, a empresa, né? Se ela é boa ou não, se é boa para você, se não é, se dá um fit com o seu perfil, se não dá. Então, esse é o objetivo quando você entra na página ali do análise de ações. E não só te empurrar um monte de dados na sua cara e falar, tá aí. Então, a gente tem esse cuidado de entregar dados cada vez mais descomplicados, né, para o investidor iniciante. E uma curiosidade, né? Quando que você percebeu que aquela ideia, de fato, se tornaria um negócio? Quando a gente percebeu que a gente começou a ter uma magnitude tão grande que a gente não esperava. Então a gente atingiu 100 mil seguidores em janeiro, fevereiro, março a gente atingiu 200 mil e foi crescendo exponencialmente, né? Aí quando a gente lançou a plataforma também, a gente começou a ganhar cada vez mais acessos e a gente começou a receber, a gente queria colocar mais funcionalidades, mais ferramentas, só que o custo já estava ficando muito alto, então já estava tirando muita coisa do bolso. E aí foi quando a gente começou a ter ideias, ter propostas tanto de aquisições, quanto de investimento, quanto de até publis também no Instagram, coisa que a gente sempre se opôs muito, que era fazer publi no Instagram, porque a gente sempre focou na qualidade do conteúdo para os nossos seguidores, né? Então a gente acabou escolhendo algumas partes que não ia estragar a usabilidade e o conteúdo com o que a gente já tinha. Então a gente começou a monetizar no B2B. Então a gente teve algumas propostas, a gente começou a monetizar no B2B, e aí foi quando a gente percebeu também que os acessos cresceram bastante, a gente quer entregar mais valor, só que a gente não consegue fazer isso do jeito que a gente está. Então a gente pensou, a gente precisa criar um produto para fazer a máquina girar cada vez mais rápido. E foi que a gente começou, inclusive, o primeiro produto do análise de ações a gente lançou este ano, que foi, inclusive, com o lançamento do aplicativo, que era uma coisa que a gente gostaria de ter lançado muito antes, que era o app, só que o custo é muito alto de você realizar o desenvolvimento e a entrega de um app e manter ele sempre no ar. Porque tem a assinatura que tem que pagar para a loja, tem os desenvolvedores, apesar que, para diminuir o custo, eu sou o desenvolvimento de 100% que tem no análise, tanto da plataforma quanto do app. Então, tem bases de dados que são caras. Então, a gente teve que criar esse produto para trazer uma rentabilidade para fazer o análise crescer ainda mais. Porque se dependesse de mim, o análise seria 100% gratuito. Tudo que a gente entrega hoje seria gratuito. Então, o que a gente faz? Deixa no gratuito
todas essas informações para entregar para a pessoa, para ela entrar ali e entender se o ativo é bom ou não para ela. Já aquelas pessoas que já entendem ou não querem estudar, no nosso Premium a gente também tem, na nossa ferramenta paga, né? No plano pago, tem ali pro cara que quer eu sempre brinco dizendo que a gente ensina a pescar, o cara pescar ali, analisar, entender o ativo, e caso ele não queira pescar, ele quer o peixe, já quer o peixe pronto ali. Então a gente lançou essa plataforma aqui com a nossa equipe, a gente analisa com as nossas análises, né, dos ativos e as ferramentas que a gente já tem na plataforma, a gente entrega ali as carteiras recomendadas dentro do nosso Premium, quanto o nosso score, os nossos insights sobre os ativos, que a gente tem alguns algoritmos que, de acordo com essas nossas análises, gera um score de 0 a 100, e dentro desses pilares que eu comentei, né, governança, lucratividade, crescimento, endividamento e dividendos, a gente dá uma nota de 0 a 100 também, com alguns insights do porquê levou 80 pontos, porque por causa disso, perdeu pontos por causa disso. Então, com base nisso, o investidor consegue se aprofundar mais ainda na análise, né? Se ele viu que o score tá bom, a empresa faz isso, já entendeu o que ela faz, ele consegue comparar com outras empresas do mesmo setor, de outros setores, e entender se esse ativo é bom ou não para ele, ou caso ele só queira mesmo um ativo ali já para investir, né? Então tem as carteiras recomendadas, e também tem cada ativo. No plano Premium a gente colocou também o que a galera gosta, que é o preço justo do ativo, né? A gente faz análise, valuation de todos os ativos, baseado no fluxo de caixa, né? O pessoal gosta muito daquelas fórmulas prontas do Graham, né? Que não é muito legal, porque cada ativo é um ativo, não dá para você usar uma fórmula pronta e pronto, já tem o valor quanto que a empresa vale, né? Mas, e aí, caso queira essas informações mais detalhadas, aí tem o nosso plano Premium, né? E aí, com isso, a gente conseguiu espaço para crescer ainda mais a análise em ferramentas, em ativos. Então a gente pretende colocar novos ativos lá também. Muita gente pede pra gente colocar cripto, então a gente pretende colocar um dia lá também. Então tem muitas ferramentas, por querer colocar mais ferramentas, que aí virou, entre aspas, um negócio ali, né?